Ninguém menos que Ícaro de Carvalho anunciou que vai parar de fazer lançamentos. Isso mesmo. Uma das estratégias mais poderosas para você captar clientes utilizando a internet, seja para infoprodutos. Basicamente, ela é bem utilizada para infoprodutos, mas você pode utilizar também para a sua empresa. E ele disse que vai parar de fazer. Por que isso é tão chocante? Porque o Ícaro de Carvalho, juntamente com o Érico Rocha, foram as pessoas que difundiram essa estratégia de lançamentos aqui no Brasil. E ele anunciar que vai parar de fazer lançamentos trouxe várias perguntas: se esse modelo não está funcionando mais, se utilizar a internet para captação de clientes não funciona mais, quais são as novas metodologias. Eu ainda não vi esse vídeo aqui por completo, e eu queria compartilhar com vocês alguns ensinamentos. Para quem não conhece, o Ícaro de Carvalho é esse cara aqui. Ele é sócio fundador do Novo Mercado. O Novo Mercado é tipo uma universidade de marketing digital. Então, se você quiser se tornar um profissional de marketing digital, você pode acessar essa plataforma aqui, conhecer várias coisas, aprender várias coisas como YouTube, tráfego pago, social media, design, e-commerce, copywriting. Então, tudo que você precisa para aprender, para você se capacitar em uma dessas áreas, ou até para você ter uma noção para você contratar uma pessoa de tráfego, de marketing digital para a sua empresa, essa é uma das melhores plataformas que existem, é muito boa. Ele também veio do mercado financeiro, ele foi um dos estrategistas digitais da Avenue, uma corretora de conta internacional. Então, bora entender o que aconteceu para ele decidir parar de fazer lançamentos. Cada vez menos da minha imagem. A gente tem uma projeção para que eu pretendo depender cada vez menos de lançamentos. Eu já quero depender cada vez menos da minha imagem. A gente tem uma projeção para que no fim desse ano, até o fim desse ano, 70% das nossas vendas sejam feitas pelo time comercial ou pelo tráfego direto, sem a minha presença, sem a minha necessidade de ficar dando a rasta para cima, sem a minha necessidade. Já estamos rumando para isso. Antigamente, 93% das minhas vendas vinham do meu perfil no Instagram. Hoje em dia era 46%, hoje em dia já deve ser ainda menos, e a gente quer que seja só 30. Ah, Ícaro, por que 30 não 0? Porque isso, um dos fatores que isso é bastante importante é, caso ele queira vender o Novo Mercado, que é essa escola dele aqui, é muito difícil que ele consiga vender a escola dele sem, se a marca estiver muito atrelada a ele. Um caso bem interessante que aconteceu foi com o Ricardo Nunes, que é o antigo dono da Ricardo Eletro. A Ricardo Eletro carregava o nome dele, e aí quando um fundo de investimentos comprou, em 2016, 2017, ele teve que, no momento da compra, ele meio que teve que se comprometer a ficar 5 a 6 anos como garoto propaganda. Por quê? É muito difícil você desvincular. E o Novo Mercado, querendo ou não, está muito atrelado ao Ícaro. Muito, muito atrelado. Então, ele começa, essa ideia aqui dele começar a fazer com que a empresa se venda sem ter ele é algo muito importante. Sinal de que eu continuo convertendo ainda. Eu tava na Craft e teve uma hora que o Vinhas falou que ele... O Vinhas pagou 700 conto pra ir no Mastermind lá, no evento lá do Tony Robbins, né? $100 mil. Tony 700 Robbins, mil reais? Mil. Mil. Mas o Vinhas falou sobre 3 perguntas que o Tony fez pra um cara lá que ele tava fazendo intervenção no meio do palco. Vocês deveriam, inclusive, refletir aí na casa de vocês. Você deveria escrever isso. Pode escrever em qualquer lugar, pode escrever no teu computador, ou pode escrever num papel, né? Esse processo sinestésico de escrever as coisas. Eu gosto de escrever. Escrever mesmo traz... Cara, primeiro que educa o seu cérebro a pensar em tudo. Existem diversos estudos, e não são estudos de hoje, são estudos de décadas. 10 dias que mostram, não são de hoje, são da semana passada, que mostra que quando você escreve no computador, você ativa bem menos áreas do seu cérebro do que quando você pega o papel, a caneta e começa a escrever. Então, literalmente, você treina, você exige mais do seu cérebro quando você tá usando papel e caneta. Eu queria saber se a gente faz a mesma coisa quando a gente lê livro em papel, né? Porque a experiência é outra também. E aí, cara, eu respondi essas perguntas internamente. E eu gostaria que vocês respondessem também. E a primeira delas, se você tivesse mais coragem, o que você faria? Eu internacionalizaria. E aí, olha que interessante. Principalmente por causa dos valores que você ganha do YouTube. Querendo ou não, a gente aqui no Brasil é um dos maiores países com relação ao marketing digital, de empreendedorismo digital, mas nada se compara a você ter um volume de acessos caso você utilizasse a língua inglesa. Não é à toa que o Thiago Negro, também conhecido como Primo Rico, agora lançou Rich Cousin, eu acho. O perfil dele chamado Rich Cousin. Por quê? Ele está limitado à língua portuguesa. Então ele só atinge o quê? Brasil, Portugal, alguns países da África. Então a limitação dele é essa. Ele com um perfil
em inglês, ele consegue atingir literalmente o mundo inteiro. E além de que, ele vai poder receber somente de YouTube, né? Nem pensar em questão de negócio, muito mais anunciantes e receber um valor bem maior, entendeu? Então, para o que o Ícaro falou aqui tem total sentido. Também. E a primeira delas, se você tivesse mais coragem, o que... Mas isso é para empresas que já estão em um outro nível de estrutura, né? No caso, ele já está vendo que está atingindo talvez o teto aqui no Brasil. você faria? Eu internacionalizaria. E aí, olha que interessante. E se você tivesse mais coragem, o que você deixaria de fazer? Lançamento. Essa foi a minha resposta. Quando eu tava... A terceira eu não acho bom você falar. Eu contei esse negócio, cara, eu vou falar, porque eu não tenho medo, Você não tem medo? eu rio da cara do perigo, cara. O que deveria acontecer para o seu negócio acabar do dia pra noite? A AGI, a AGI, Idiota? né, a inteligência artificial generativa. Tanto é que há 1 ano e meio atrás eu chamei os líderes aqui da empresa e falei assim, o nosso negócio vai morrer. Daqui a 2 ou 3 anos, as pessoas não vão consumir conteúdo do mesmo jeito que elas consomem hoje. Daqui a 2 ou 3 anos, as pessoas não vão aprender, eu não vou vender uma formação de copy de 100 horas pro cara aprender a escrever. Ele vai usar tudo por IA. Eu preciso ensinar essas pessoas a usarem a IA, a pensarem e a executarem os seus desejos e objetivos através da IA. Não dá pra eu concorrer com isso. Não dá pra eu ficar repetindo aqui várias vezes. A IA nunca vai substituir o ser humano. Vai substituir todo mundo, cara. Principalmente no segmento dele. O Ícaro, ele era bem conhecido muito mais pela questão da copy. Ele é um cara que tem uma oratória muito boa, como vocês podem perceber aqui. E os textos dele são muito bons. Mas assim... é indiscutível você dizer que a IA não substituiu metade dos copywriters. Para quem não conhece, copywriter são pessoas que eram pagas para escrever textos. E assim, acho que o principal fator que fazia os copywriters serem bem pagos era pelo tamanho do texto. E além da qualidade, mas muito mais porque você tinha que parar, escrever e tal. E é uma coisa que demorava 1 semana, 2 semanas. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue fazer isso, lógico, fazendo os prompts, os comandos certos, em questões de segundos, né? Só não vai substituir o quê? Dentista, babá, barbeiro. Quem vai deixar a IA meter aqui a navalha no pescoço? Mas a nossa, esquece. E aí, qual que é o negócio? O negócio é que eu vou fazer mais dinheiro do que eu nunca fiz na vida, porque a IA vai me possibilitar isso. Então foi nessa hora que eu chamei os líderes e falei assim, nós não podemos ser mais uma escola de marketing digital, nós temos que ser uma ferramenta de IA que tenha uma escola de marketing digital. E aí começou o projeto da Omnia, né? Então quando o Vinhas fez essa pergunta, o Renato Torres, ele virou e falou assim, cara, a IA pode acabar com o meu negócio, né? Virei assim, a Ana tava sentada do meu lado, eu falei, a IA não pode mais acabar com o meu negócio. A IA, ela vai ser o meu negócio. Tudo isso para falar que, nessa minha reflexão, eu coloquei aqui, que se eu tivesse mais coragem, o que eu gostaria de fazer, eu gostaria de deixar de fazer lançamento. Isso por quê? Porque dentro da vertical do novo mercado, nós temos aqui 2 produtos chamados formação de copy e formação social media. Cara, ainda são áreas que são as que mais empregam, que tem contratação infinita, em aberto. Tirando aqui o gestor de tráfego, são as duas áreas que mais contratam no digital, né? E a formação de copy, ela tem, se não me engano, eu acho que ela tem 15 milhões de previsto, e a formação de social media, agora eu não me lembro se são 9 ou se são 12 milhões previstos dentro desse orçamento. O Russell, que deixou de ser Russell e passou a ser Mavi, a Mavi, no perpétuo, ela vai deixar 25 milhões. Então, se nós somássemos aqui 15 com 9, daria 24, então poderia ser de 24 a 27 milhões. Então, a minha ideia é que essas verticais continuem existindo, e eu quero, inclusive, bater as metas, normalmente, aqui, só que eu quero acrescentar os 25 milhões da Mavi. Então, eu quero que no futuro próximo, e quando eu falo futuro próximo, até o fim do ano, eu quero que nós tenhamos aqui outras 2 receitas, de mais uns 12, 10 milhões. Eu acho que também tem a questão do estresse do lançamento, porque para quem já fez lançamento sabe que é uma coisa bem difícil de você bater a meta. Na verdade não é difícil de você alcançar, mas o processo é muito desgastante, né? Você tem uma ansiedade muito grande, você tem que bater as metas de captação de pessoas, tem que levar as pessoas para a live, você tem que abrir o carrinho. Depois que abre o carrinho, você tem que ficar engajando as pessoas na rede social, quebrando objeção e tal. E são 3 semanas bem intensas, bem intensas. E conforme o tempo vai passando, as pessoas perceberam assim, quem entrou no mercado digital, meados de 2016, 2017, que começou a pisar nesse mercado, começar a utilizar o digital para vender mais. Antes da pandemia, hoje está nadando de braçada, porque durante a pandemia vendeu bastante. Porque estava todo mundo em casa e como essa pessoa já tinha uma empresa mais sólida, ela conseguiu acelerar bastante isso. Só que hoje a concorrência é muito grande. Você conseguir alcançar novas pessoas utilizando tráfego pago
tem mais gente na rede social utilizando e assim, a sua atenção está muito mais dividida. Então você tem que gastar muito mais energia para alcançar mais pessoas e o seu ROI, o seu retorno sobre investimento está cada vez menor. Então faz muito mais sentido você ter outras vertentes de captação de clientes além do lançamento. Somadas em perpétuo, e aí eu vou poder definitivamente não depender. Perpétuo. Deixa eu voltar aqui. No futuro próximo, até o fim do ano, eu quero que nós tenhamos aqui outras 2 receitas de mais uns 12, 10 milhões, somadas em perpétuo, e aí eu vou poder... O perpétuo, deixa eu jogar a câmera pra cá. O perpétuo, para quem não sabe, é como se fosse o inverso do lançamento. No lançamento, você abre o carrinho por uma semana, você deixa as vendas abertas por uma semana, e depois você fecha. Só que antes você tem que fazer uma antecipação, fazer a live, entre outras coisas. O perpétuo é o contrário. Você abre o carrinho e deixa lá vendendo eternamente. E aí, o que acontece? Com o perpétuo você vende todo santo dia, mas você vende um volume bem menor. Entendeu? Então, tem essas diferenças aí entre o perpétuo e o método de lançamento. Definitivamente não depender mais de lançamentos. Ícaro, você não vai depender mais de lançamento? Não vou depender mais de lançamento, mas vou continuar fazendo eles, mas não por obrigação. E é basicamente isso. Minha empresa não vai depender disso, não é? E, enfim, hoje nós estamos avaliando essa nova vertical que surgiu aqui no mercado, que vocês viram nascer. Inclusive, eu fui contando junto com vocês a cada live que passava o que nós estávamos fazendo. Então nós começamos aqui com o funil da Mavi, se chamava funil do Russell, né? Nós vendíamos aqui os 3 livros do Russell, eles estão aqui inclusive, mas não mostra na mesa, e que viraram a Mavi. Aí, ó, bota assim, ó. Aqui, ó, aqui que bonitinho, aqui, ó. Inclusive, compre esse livro aqui, ó. Se você é empresário ou você quer se tornar gestor de tráfego ou social media, compre os livros do Russell Brunson. São muito bons. O livro que eu tenho aqui, ele está em inglês. Inclusive, tem um vídeo muito bom que eu já gravei aqui no canal sobre os livros que você deveria ler para você aprender a utilizar marketing digital na sua empresa, ou se caso você queira se tornar um profissional de marketing digital. E um deles é do Russell. Eu vou deixar o link aqui, vai aparecer em algum lugar dessa tela, porque são livros que você precisa ter de base. Eu acho que é qualquer livro que você precisa ter. Então é isso. Me digam o que é que vocês acham. Vocês acham que o mercado digital está mudando? Porque se essa questão referente a ele sair dos lançamentos faz sentido ou não para vocês? Me conta um pouquinho e não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. E eu vou deixar o vídeo referente aos livros de marketing digital que você precisa ler para que você se aprofunde mais nesse mercado que só pode crescer cada vez mais e que pode fazer com que a sua empresa lucre mais, alcance mais pessoas com custo de aquisição de clientes cada vez menor. É isso, abraços e boas vendas.